a mão no coração. Então vamos passar por essas escrituras e aprender algo. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel. 30.000 ao todo. De novo. Davi é esse homem que precisa ser estudado. Um coração rasgado continuamente para Deus, sempre pronto para lutar as guerras do Senhor. Um adorador, aquele que passou a vida adorando em espírito e em verdade. Ele, todos os que o acompanhavam, partiram para Baalá em Judá, para buscar a arca de Deus. A arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem seu trono entre os querubins acima dela. Nós sabemos que o Saul governou por 42 anos. Não há menção dele ter, pelo menos por um momento, a intenção de buscar a arca. Ele nunca se interessou em realmente ter a presença de Deus e trazer a presença de Deus para o seu governo, para a sua vida. E está explicado o porquê do seu fim tão trágico. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção. Com a arca de Deus, Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, que significa um empurrão, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá, que quer dizer força. Uzá, força, mas força humana, força do braço. Pérez, você sabe que é romper, mas ele rompeu na força do braço. O que ele fez foi um ato de irreverência, mas aqui dá bastante assunto. Se a arca ficou só na casa de Abinadab por 20 anos, esses meninos foram criados com a arca lá. E eu falo isso constantemente, que é um perigo você se acostumar com as coisas espirituais. Você deixar que os seus filhos se acostumem com as coisas espirituais. É muito fácil você se acostumar com as coisas espirituais. Vamos lembrar que Israel se acostumou tanto com a nuvem, com a coluna, mas pior, com o maná. Que chegou um momento em que eles trataram o milagre diário de comida miserável. Então você acostuma com o culto, você se acostuma com a adoração, você se acostuma com as coisas espirituais, você pode se acostumar e aquilo já não ter mais peso, não ter a mesma importância, consequentemente a influência que deveria ter na sua vida. E é onde as perdas vão acontecendo. Não é porque você tem algo, tem um maná diariamente, o pão dos anjos todos os dias, que você deve se acostumar. Porque aquilo é milagre todos os dias, milagre.
Todos os dias tem milagre caindo. Todos os dias tem milagre caindo. E aí, se você se acostuma com o milagre, ele não tem mais o efeito, você já não enxerga mais como a mão de Deus, o socorro de Deus, a provisão de Deus, a glória de Deus. E que coisa triste você estar vivendo a glória de Deus e não enxergar a glória de Deus. Você estar vivendo um milagre e não enxergar o milagre, porque agora se tornou comum. Quantas pessoas que hoje estão incomodadas e até reclamando daquilo que um dia elas clamaram, elas buscaram, elas invocaram, elas pediram, elas imploraram a Deus para dar a elas. E agora, quando elas têm, elas reclamam? Não é o bastante? Ou eu me acostumei, já não é tão bom assim? Não é porque você se acostumou com um milagre, o pão dos anjos, que deixou de ser o pão dos poderosos, o pão dos anjos, a providência de Deus diária. Não é porque uma pessoa se acostumou com a nuvem, com a coluna, que ela deixou de ser gloriosa e a presença de Deus cuidando. Não é porque você se acostumou com esse casamento, com esse filho, ou com esse negócio, ou com todos esses resultados de bênçãos que estão ao seu redor, que deixou de ser milagres. Eles não deixaram de ser milagres, continuam sendo milagres, que foi o Senhor quem deu. E imagina se você não tivesse, imagina se aquele milagre não viesse todos os dias, ou se aquela coluna de fogo fosse retirada, ou a nuvem fosse retirada. As sandálias não envelheceram, as roupas não envelheceram, os pés não incharam, dizem as Escrituras. E eles já não viam essas coisas, que não era natural. Eles viviam debaixo, literalmente, não é força de expressão, literalmente debaixo de uma nuvem de glória. Onde tudo que acontecia lá fora não acontecia onde eles estavam. Quando o Senhor tirou a proteção, todos aqueles animais, como aquelas cobras peçonhentas, violentas, que estavam lá no deserto, começaram a entrar no acampamento. E eles puderam ver que não é que não tinha perigo, tinha muito perigo. Só que a proteção do Senhor estava lá. E não entrava. Então, todos nós precisamos tomar muito, mas muito cuidado. Não se acostume com o altar. Não se acostume com a Bíblia. Não se acostume com a adoração. Não se acostume com a igreja. Não se acostume com tudo que Deus tem derramado na sua vida. Mas seja grato todos os dias e tenha consciência de que isso vem de Deus. Que não é normal. Porque se você der uma olhada para o mundo, o normal é desespero. É gente louca. É gente amarga. É famílias destruídas. Saúde debilitada. Gente sem paz. Gente sem norte. Gente sem direção. E não é porque essas coisas não têm atingido a nossa vida, e por mais que tenhamos nossos desafios, nós podemos ver que a mão poderosa do Senhor está na nossa vida. Ninguém aqui, por mais desafios que esteja enfrentando, não tem como negar que tem visto a mão bondosa do Senhor sobre a sua vida. E não é porque a mão bondosa do Senhor está aí, que às vezes a pessoa se acostuma. E começa a achar que isso é normal, isso acontece porque tinha que acontecer, é assim mesmo. Não, não é não. Caía o pão dos poderosos, só caía no acampamento. A nuvem que os protegia daquela temperatura
absurda do deserto só estava sobre eles. A coluna de fogo que os aquecia e iluminava na parte à noite só estava sobre eles, não estava sobre todo mundo. A proteção estava sobre eles. O que acontecia lá não acontecia em outros lugares. Acontecia lá. Tanto que aquela foi a geração que mais milagres viu. O mar não abriu para todo mundo, abriu só para o povo de Deus. O Jordão não se dividiu, a correnteza não parou de correr para todo mundo, só para o povo de Deus. As muralhas de Jericó nunca tinham, ninguém tinha atravessado, por isso que era a cidade mais antiga. Não tinha sido conquistada. Mas quando o povo de Deus creu e deu o grito da fé, elas ruíram. Então, isso tem que estar vivo dentro de nós. Tomar cuidado para não nos acostumarmos. Uzá e o seu irmão, eles foram criados do lado da arca. E eles se acostumaram. E agora ele agiu com irreverência. E quando você age com irreverência, é quando você pega problemas. Quando você tenta fazer o que você só pode fazer na dependência de Deus, na força do braço, tentar fazer acontecer. Na força do braço. O que você tem que vencer na força do Espírito é quando você tem problemas. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom e de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. A vida desse homem, em 90 dias, foi abençoada de uma tal maneira. Ele e a família dele, em tudo, não houve uma área da vida de Obed-Edom que não foi abençoada pelo Senhor. Enquanto um morreu, o rei desistiu, Obed-Edom prosperou. Então a gente precisa parar e entender por que uma coisa dessa acontece. Enquanto uns estão morrendo, outros estão desistindo, outros estão prosperando tão rapidamente, tão poderosamente, que chega a ser chocante. Porque quem prospera tanto em 90 dias? Só uma pessoa que tem a arca do Senhor na sua casa. Que tem a presença do Senhor na sua casa. O que Obed-Edom fez para ter? Nada. Nada. Ela foi deixada ali e ele a reverenciou. Ele enxergou como a coisa, e era a coisa mais poderosa que tinha acontecido na vida dele. Aquilo foi a prioridade, a coisa mais importante, porque ele nunca tinha experimentado nada como aquilo. E ele valorizou. Então, enquanto uns morreram porque já tinham se acostumado e perderam a reverência e não tinha mais o efeito na vida. Porque não era mais, eles não enxergavam mais como algo poderoso, como Obed-Edom enxergou. Se acostumaram. Perdeu o efeito e chegaram a morrer. Ou seja, eu já disse outras vezes, que a mesma arca que traz vida para uns, traz morte para outros. Vai como você lida, como está o seu coração, a sua fé, como você lida com ela. Com a presença de Deus. E Davi,
Davi desistiu, como que eu não posso levar a arca. Não, não é que ele não podia levar a arca. É que Davi, neste momento, apesar de ser um ato, coisa que Saul nunca quis, ele quis. Só que Davi foi buscar a arca na força do braço. Ah, não, bispo, aí ele cantou, ele dançou, eles fizeram, sim, eles fizeram muitas coisas, foi um festejo. Eles festejaram. Mas Davi não foi consultar como ele deveria levar a arca. Davi tinha como modelo o padrão do ímpio, o padrão dos filisteus que não sabiam fazer melhor. E quando você imita, você quer fazer algo espiritual, mas imitando o padrão ímpio, mundano, é quando você tem problemas. Ele não foi consultar o Senhor. Ele não foi consultar a Torá para saber como é que se lidava com a arca. Ele achou que ele podia fazer do mesmo jeito que os filisteus tinham feito. Você deve conhecer a história, que no tempo de Eli, os filhos eram corruptos, mas eram sacerdotes também, ele não corrigia. E sem contextualizar, mas puxando um gancho para você refrescar a memória, eles foram para uma batalha contra os filisteus, cometendo os maiores pecados, mas levaram a arca do Senhor, como se fosse um amuleto. E foi um massacre. Eles morreram, os filisteus tomaram a arca, e foi quando a mulher de Finéias deu à luz, e deu à luz o filho, e morreu no parto também, deu o nome de Cabode, que quer dizer a glória de Israel se foi. E esse menino foi a marca de uma geração onde Israel não tinha glória. Foi uma geração, ele deu início a uma geração sem glória. Você vê que quando a presença de Deus não é tratada com a devida reverência, nós perdemos uma geração. E então vem uma geração sem glória. E aquilo ficou daquele jeito. Bom, você sabe, foi colocada a arca dentro do templo de Dagon. E quando eles entraram no dia seguinte, Dagon estava com a cara no chão e eles levantaram. E depois Dagon estava com os braços quebrados e depois cabeça quebrada. E aí veio uma praga muito grande de ratos e tumores. E eles urravam de dores. 6 meses depois, os próprios sacerdotes dos deuses deles disseram: o problema é o Senhor. Nós não podemos cometer o erro que os egípcios cometeram. Vamos devolver essa arca como oferta. Eles não sabiam fazer melhor, então eles pegaram 2 vacas que tinham acabado de dar cria e colocaram para puxar aquela carroça. E você sabe, uma vaca ela não vai deixar o seu bezerro. E elas foram berrando, mugindo o caminho inteiro por conta dos bezerros, mas elas não podiam voltar. E elas levaram a arca até onde elas tinham que levar. Então aí tem toda uma história. Aqueles que foram tentar abrir a arca para ver o que tinha dentro da arca morreram. Um monte morreram. Era uma época muito triste, onde as pessoas não sabiam reverenciar. Era uma época sem glória, porque onde Deus não está, não há glória. E aí, a arca ficou ali por muito tempo. Depois o povo pede um rei, etc. E aí vem Saul. Saul nunca se preocupou em buscar a arca. E agora, então morre aquele tempo, vem Davi. E Davi quer a arca, ele quer a presença de Deus, porque ele amava a presença de Deus. Só que Davi
não buscou saber como que ele lidava com a arca. E ele achou que ele podia fazer do jeito dos filisteus. E isso tem que entrar. Se nós tentarmos fazer algo para Deus usando métodos mundanos, nós vamos fracassar. Você não resolve nada na força do braço. Ou imitando o ímpio. Não é desse jeito. Então ele foi consultar depois, e então ele descobriu, ele mesmo disse, olha, eu não consultei o Senhor. Eu tinha que ter consultado, por isso que aconteceu. Ele consultou muita gente, você vai ler que ele consultou muita gente, consultou pessoas, mas não consultou a Deus. E algumas pessoas, elas vivem assim, elas consultam pessoas, elas fazem pesquisas, mas elas não consultam a Deus. E aí elas vão e imitam um sistema que para os filisteus, digamos que funcionou, porque eles não sabiam fazer melhor. Mas para o povo de Deus tem um sistema já estabelecido por Deus. Então eu tenho que consultar e saber como que eu lido nesta área. E normalmente é totalmente diferente do que o ímpio agiu. Então ele foi consultar as escrituras e ele viu que quem tinha que levar eram os levitas. E então tem todo esse trabalho que eles se consagraram para ir buscar, depois que ele ficou sabendo de como a casa de Obed-edom, a família de Obed-edom, como Obed-edom e tudo que ele tinha estavam abençoados. Ele com a família, todos muito abençoados. Ele prosperou, porque ele foi o único que lidou com a presença de Deus da forma reverente que ela merece e ele exige. A arca é impressionante. Eles tinham que carregá-la. Ela era pesada, ela devia pesar uns 130 quilos. Mas eles levantavam, eles tinham graça. Porque o que Deus nos manda levar, nós temos graça. Nós sempre vamos ter a graça necessária, o favor, para fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. Aqui, Obed-edom foi tão abençoado, as bênçãos jorraram na vida desse homem, que chegou até Davi, e onde encheu Davi de coragem para voltar. Tanto que eu acredito que até um certo incômodo dentro dele. Como assim? Eu quero isso para toda a nação. Como que comigo, né, deu errado desse jeito? E com ele está dando tão certo. Aí ele foi consultar a palavra. E entendeu o porquê. Exatamente porque ele tinha feito ao modo do ímpio. E nós, como cristãos, não podemos adotar o sistema mundano para a nossa vida. Não faça do jeito do ímpio, porque nunca vai dar certo. Não tem como dar certo. Você tem que fazer ao modo de Deus. Do ímpio vai dar errado. Então, e disseram ao rei, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, agora lembre-se, a Bíblia interpreta a Bíblia, 6 é número de homem. Passos, quer dizer, é a sua jornada. Como o homem caminha na vida, vive. Ele sacrificava um boi e um novilho, que representa
um sangue derramado, que é de onde vem a remissão, que representa então o sangue de Jesus. Como que o homem caminha? O homem caminha dessa maneira, seguro debaixo do sacrifício da cruz. Não tem outra maneira. É na dependência absoluta de Jesus. É dependendo absolutamente para tudo, colocando tudo em Jesus. Dependendo de Jesus. Então, quando carregavam a arca do Senhor, davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Nós fomos feitos em Cristo reis e sacerdotes. Então, por causa de Cristo, nós nos vestimos desse colete sacerdotal. E foi nos dado esse poder. Foi nos dado, aliás, poder e autoridade. E ele foi dançando com todas as forças dele perante o Senhor. Porque é isso, é perante o Senhor. Eu o adoro e eu dou tudo que eu tenho. Eu coloco toda a minha força diante de Deus. E quando fala força, não estamos falando de uma força de humana. Óbvio que eu tenho força de vontade para estar aqui, mas eu estou totalmente dependente de Deus, porque se eu fizer algo na minha força humana, fazendo uso de alguma estratégia humana, é quando Deus não vai poder ser comigo. Ele vai dizer, tá bom, então confie na sua sabedoria, confie na sua inteligência, nas suas estratégias. Então eu venho e faço a minha parte, mas a minha dependência está no Senhor. Então eu derramo a minha vida nele, eu coloco toda a força para honrá-lo. Eu entrego a minha vida completamente. Eu estou entregue. Porque quando se fala de descanso, não tem a ver com falta de atividade, mas tem a ver com uma dependência total dele. Eu dependo dele. Eu estou totalmente dependente dele. Eu quero saber o que ele pensa, o que ele quer, o que devo fazer. E se não devo, estou parando. Então você vê que agora está tudo como tem que estar. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas, porque Davi foi um adorador. E ele foi um adorador radical. Esse tipo de adorador que incomoda pessoas, vai incomodar até a esposa dele. Olha aqui, ó. Aconteceu que, entrando a arca na cidade de Davi, Mical, filha de Saul. Observe que eu vou ler aqui, vou ler de novo. Você não vai ver, normalmente a Bíblia fala mulher. Aqui você vai ver que fala filha de Saul, mas ela era a mulher dele. Mas, na verdade, ela agia ainda, não como mulher de Davi. Ela agia como a filha de Saul. Ela não tinha invertido os papéis. O espírito não tinha mudado. Ela carregava o espírito do pai ainda. Ela não tinha rompido com aquilo. Observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Tem tradução que fala, ela teve vergonha dele. E você sabe que nós vivemos um tempo onde tem pessoas que têm vergonha desse tipo de adoração. Elas não se entregam.
Elas são tão dependentes da imagem, você vê que ela era tão dependente da imagem, igual o pai dela, que aquele homem estava entregue, ele estava derramando tudo, com todas as forças dele para o Senhor, e ela observando ele da janela com um tom arrogante, com vergonha, remoendo dentro dela, cheia de vergonha, por ele estar adorando o Senhor de uma forma tão radical, completamente entregue. E você faça uma pesquisa você mesmo, todos que a Bíblia diz que desprezaram algo perderam. Você desprezou, você vai perder. A Bíblia fala que o Senhor falou, esse povo me despreza o que eu prometi. Se não vale a memória, está em Números 14, esse povo me despreza, pois esse povo perdeu a terra prometida, o grupo original. Só Josué e Caleb que não. E os que nasceram no deserto. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocausto e sacrifício de comunhão perante o Senhor. Ele colocou onde ele tinha preparado, tinha um lugar preparado para a presença de Deus ali. E ele ofereceu mais, olha aqui, tinha oferecido sacrifícios, mais sacrifícios e ofertas de comunhão. Após oferecer o holocausto e sacrifício de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Todos foram abençoados e deu um pão e um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa, voltando para casa para abençoar sua família. O homem chega cheio de Deus para abençoar sua casa. Mical, filha de Saul, pode ler na Bíblia, normalmente ele fala sua esposa, ou que foi mulher de alguém, agora era esposa. Não fala mulher de Davi, fala filha de Saul. Saiu ao seu encontro e lhe disse, como o rei de Israel se destacou hoje, com ironia, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Isso, eu vi você no meio dos escravos, dos servos, você é um rei. E eu vi um homem vulgar ali. Mas Davi disse a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai. Aquele não deixou barato, não. Perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outra família, outro da família dele. Quer dizer, ele não escolheu ninguém. Olha que você tinha muitos irmãos, ele não escolheu ninguém, não. Quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei. Então, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei. E me rebaixarei ainda mais. Entendeu, Mical? E me humilharei aos meus próprios olhos. Para o Senhor eu vou fazer. Mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Sabe esse povo aí que você olhou e desdenhou? Eu vou ser honrado por eles. E isso para mim não é uma coisa menor. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Você vê uma esterilidade, porque a amargura traz esterilidade. Terminou amarga, seca, infrutífera, como ela foi a primeira esposa dele. Era para ela ter dado aquele que seria o sucessor do trono. Não deu. Não deu. Então, nós aprendemos muitas coisas aqui. Tem muitos crentes que têm o mesmo espírito de Mical, não têm a disposição de se curvar completamente diante de Deus.
tudo olha com esse olhar de arrogância, que não precisa de tudo isso. Tem aqueles que até hoje estão tentando fazer as coisas funcionarem ao modo dos filisteus, ao modo dos ímpios. Tem aqueles que se acostumaram. Então, tem o milagre diante deles, mas estão acostumados. Já não conseguem mais enxergar valor naquilo. Não conseguem mais enxergar o tamanho da bênção que está na sua vida. E aí lida com irreverência. Tem gente tentando fazer as coisas funcionarem na força do braço. Davi era o mais experiente ali. Ele tinha que ter ido consultar para saber como fazer. E ele simplesmente manteve um padrão na cabeça dele. O modo que os filisteus fizeram, ele foi lá e imitou. O modo dos filisteus. E nós não podemos esperar ter sucesso fazendo do jeito do ímpio, como qualquer pessoa faria. Como uma pessoa lida com um problema desgastante? O ímpio, na briga, no ataque, numa queda de braço. Como que o justo age? Na oração, no quebrantamento, dependendo de Deus, esperando por Deus. Vai pelas vias de Deus. E o caminho de Deus é o caminho da coragem, da misericórdia, do temor, da honestidade, da integridade. Então, nós precisamos parar e ver o que pode estar acontecendo na nossa vida. Nós queremos uma resposta. Diante de todo esse texto, que tem muitas lições, será que você não está tendo a resposta para aquela pergunta que você estava fazendo? Por quê? Já Obed-Edom, o cara com a sua casinha que ficava à beira da estrada, o cara que ninguém... explodiu em 90 dias. E o que ele fez? Ele reverenciou a Deus, ele simplesmente honrou e valorizou e viveu aquele momento plenamente. E Deus foi jorrando bênçãos na vida dele. Você não vê dizendo que Obed-Edom fez alguma coisa. Porque o que ele fez é o que muda a vida das pessoas. Ele reverenciou a Deus. Ele priorizou aquilo. Ele honrou. Ele não saiu contando vantagens para todo mundo, de que a arca estava lá, de que ele era o cara. Ele viveu aquilo. E Deus o honrou, que as notícias chegaram lá no alto. Porque o que você vê, tem uma tradução, não sei se é a King James, que fala que a arca foi levada para o lugar mais alto. E é isso que nós temos que entender. A arca, a presença de Deus, ela tem que estar sempre no lugar mais alto. O lugar mais alto é sempre Jerusalém. Nós precisamos sempre entender que é nesse lugar alto. É para lá que nós temos que ir. Mesmo Salomão tendo aquela visão após oferecer os 1000 holocaustos em Gibeon, que não era o lugar adequado, após ele ter aquela visão, a Bíblia fala que ele subiu para Jerusalém.
e adorou o Senhor. A arca estava em Jerusalém, não estava em Gibeon. Você vê que quando você tem um encontro mais profundo com Deus, você não vai ficar num lugar mais baixo. Você vai subir, você vai para um lugar mais alto. E é nesse lugar mais alto onde está a arca. É onde nós vamos viver coisas maiores. É onde nós veremos a glória de Deus. Deus nos quer nesse lugar mais alto. Deus está pronto a derramar essas bênçãos que derramou na vida de Obed-edom. Porque ele simplesmente teve uma atitude simples. Ele honrou. Ele não se sentia digno de ter aquela arca na casa dele. Ele honrou a presença de Deus na casa dele, na vida dele. Ele deu valor àquilo como a coisa mais importante e não era, não é. Quando você entrega tudo, quando nós lemos aqui, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou, porque você prospera quando Deus é com você, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu, que até o ímpio percebe quando Deus é com uma pessoa, que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava. Não é em algumas coisas, em tudo. Você tem que abrir a sua mente e entender que quando a bênção do Senhor vem sobre a nossa vida, a Bíblia diz, eu li para você, que em tudo, Obed-edom foi abençoado. O Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. E o fazia prosperar em tudo o que realizava. Agradou-se de José e tornou o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado e a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Quando ele viu que Deus estava abençoando José em tudo, ele teve a inteligência de pegar tudo e colocar aos cuidados debaixo da administração de José. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio, do ímpio, por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. E José aqui é uma representação de Jesus. Quando você dá condições para o Senhor ser com você, e como? Quando você está entregue, um coração inteiro. Os olhos do Senhor passam por toda a terra à procura de corações inteiros para mostrar a sua força. O que acontece? Tudo que você faz prospera. Quando você coloca tudo, quando Potifar colocou tudo nas mãos de José, ele prosperou absurdamente. Quando você coloca tudo nas mãos de Jesus, é quando você prospera absurdamente. Você tem uma prosperidade, porque prosperidade é mais do que dinheiro. Prosperidade é saúde, é paz, é uma família bem construída. É você ver sua vida progredir e fluir. Quando você coloca tudo nas mãos de Jesus, é quando você vê a sua vida deslanchar, prosperar poderosamente. Quando Davi foi buscar a arca, ele foi atropelando coisas que ele não podia. Ele estava na força da emoção, sabe? Emoção, vou fazer, e eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, e atropelou tudo. E aquilo que era para dar certo deu errado, porque apesar da intenção ser certa, o princípio era errado. Não adianta princípio certo
com intenção errada, não adianta intenção certa com princípio errado. Você tem que ter a intenção certa, o motivo certo, com os princípios certos. E aí não tem erro. Se você alinhar as duas coisas, ninguém segura a sua vida. Não é a Cléo que está falando, não, é a Bíblia. Ninguém segura. Então, com a mão no coração, eu penso que você deve parar e ver. Você tem a intenção certa, mas o princípio errado? Você tem... Até o princípio está certo, mas a intenção está errada? Você está tentando fazer as coisas na força do braço? Será que você está fazendo um movimento danado e até parece... E a intenção dele realmente era para Deus, então tinha muito movimento ali. Músicas e dança. Mas ele estava fazendo ao modo do ímpio, dos filisteus. E se você fizer do jeito dos filisteus, do jeito do ímpio, é quando você vai ter problemas. Enquanto algumas pessoas permanecerem usando o sistema mundano, tentar encaixar, sabe, um pouco de Deus, um pouco do mundo, é onde vai dar errado. Então, por favor, vamos derrubar isso? Você não tem tempo a perder, ninguém aqui tem tempo a perder. Deus tem muito com a gente. E eu penso que já passou da hora de algumas pessoas entenderem. Chega de ir na força do braço. É onde você chega até desanimar, porque aí não dá certo e você acaba desanimando. Porque você está indo na força do braço. Senhor, meu Deus, nesta manhã maravilhosa, com uma direção maravilhosa, eu oro para que o Senhor venha com poder e mais uma vez coloca luz nas áreas escuras, coloca luz nas nossas trevas. Nos ajuda a ver, nos ajuda a discernir, nos dá clareza, revelação, para que possamos nos posicionar, nos levantar e nos alinhar com o Senhor, que possamos aprender a confiar no Senhor e fazer ao seu modo e não ao modo do ímpio, ao modo do mundo, ao modo dos filisteus. Que possamos, Senhor, aprender e nos render diante do Senhor, não desprezar, não nos acostumar com aquilo que é sagrado. Senhor, Mical tinha vergonha de uma adoração radical. Que o Senhor nos guarde de sermos esse tipo de pessoa. Pessoas travadas, cheias de si mesmas, dependentes de imagem, que se privam de se renderem completamente ao Senhor e adorá-lo com o coração rasgado, como Davi. Senhor, hoje eu oro para que as bênçãos de Obed-Edom, que fluíram na casa de Obed-Edom, venham fluir nas vidas e nos lares, nas famílias do teu povo. Que nós possamos ver mudanças aqui acontecerem de tal maneira que num prazo curto, em 90 dias, a vida desse homem mudou.
Em 90 dias, ele foi completamente transformado. E depois que a arca foi levada, ele foi, não só ele, mas mais de 80 pessoas da sua família se tornaram porteiros e guardiões da arca. Ele nunca mais conseguiu viver no mesmo lugar longe da arca. Depois da arca na casa dele, ele subiu para Jerusalém e quis estar do lado da arca. Porque uma vez que você tem contato com a sua presença, nós não conseguimos mais ficar distantes. Quando uma pessoa tem contato com a sua presença, quando uma pessoa te conhece de perto, íntima, de forma íntima e revelada, ela não consegue mais ficar distante. Eu oro, Senhor, para que hoje pessoas estejam rompendo e caminhando na força do Espírito, na dependência do Espírito, debaixo do teu sangue, confiando no sacrifício da cruz, dependentes do sacrifício da cruz, Senhor. E então, que essas bênçãos jorrem, como jorraram na casa de Obed-edom, na vida dele, na família e em tudo que ele possuía. Eu declaro que essa pessoa hoje se renda, se submeta, tenha a intenção certa e o princípio certo, se torne uma adoradora radical, que ela se curve diante do Senhor, que ela faça as coisas alinhadas com o Senhor e que ela possa ver um fluir de bênçãos explosivas na vida dela, como foi na casa de Obed-edom. Em 90 dias, a vida desse homem mudou e ele era conhecido em todo o país, porque a arca do Senhor estava lá, porque a glória do Senhor estava lá, porque a presença do Senhor estava lá. E onde a presença do Senhor está, há poder, há progresso, há crescimento, há fluidez, as mudanças acontecem. Ele viveu mudanças. E eu declaro, Senhor, que as bênçãos que estiveram na casa, na família, na vida de Obed-edom, venham sobre o teu povo, e que o teu povo desfrute desse resultado surpreendente, que cada um agora esteja se levantando e colocando tudo nas mãos do Senhor, que cada um esteja colocando tudo nas mãos de José, porque é aí que tudo vai crescer. O que José fez? José apenas dependeu do Senhor e deu condições para o Senhor ser com ele. E até o ímpio viu isso. José não tentou bajular Potifar. José não tentou fazer joguinhos de manipulação. José apenas dependeu do Senhor. E é exatamente isso. O que Obed-edom fez? Ele apenas dependeu do Senhor e desfrutou daquela glória. Então, Senhor, que cada um entenda isso. É pelas vias certas. Não é arrombando portas. Não é forçando situações. Não é fazendo do jeito dos filisteus, do jeito do ímpio. Mas é dependente do Senhor. Totalmente rendido ao Senhor, que as coisas vão acontecer. Oh meu Deus, eu oro para que isso esteja entrando. Algumas pessoas ainda continuam tentando na força do braço, e elas tentam ser lembradas na carne, e elas usam de estratégias naturais, humanas. E o Senhor está dizendo: para de agir como ímpio, para de tentar trazer a minha presença num carroção, para de tentar viver coisas poderosas. Eu tenho coisas surpreendentes e poderosas para você, mas não vai ser ao modo dos filisteus, não vai ser em cima de um carroção, de um carro novo.
mas fazendo uso do princípio certo. Que cada um entenda isso, Senhor. Eu oro por clareza, porque se o teu povo entender isso aqui hoje, e romper com esse sistema natural, humano, essa forçação natural, a força do braço sempre em ação, tentando fazer acontecer, usando métodos naturais, indo na força do braço. É onde morte acontece, perdas acontecem. Mas quando nós vamos alinhados com o Senhor, dependentes do Senhor, a cada 6 passos, um sacrifício. A cada 6 passos, sacrifícios. Se a minha jornada for debaixo do sacrifício da cruz, eu vou ter uma vida grandiosa. Se eu depender do sacrifício da cruz, se eu depender do Senhor, eu vou ter uma vida grandiosa, uma vida poderosa. Se eu me entregar e adorá-lo com todas as minhas forças, eu vou trazer bênção para Jerusalém, para todo o povo. Eu vou poder oferecer bênçãos e bolos doces. Eu oro, Senhor, para que hoje vendas tenham caído e que pessoas estejam entendendo isso claramente. Eu abençoo o teu povo e eu oro para que cada um esteja decidindo neste momento, que esteja fazendo essa risca no chão que eu sempre falo, e em oração esteja decidindo, já tenha decidido. Eu entendi a palavra, Senhor, e eu estou tirando isso da minha vida, eu estou mudando isso. Vamos, antes de nós prosseguirmos, eu penso que algumas pessoas, eu creio que algumas pessoas precisam fazer essa risca no chão e parar de forçar as coisas e fazer ao seu modo no calor da emoção. Parar de imitar um sistema que para os filisteus funcionou porque eles não sabiam fazer melhor. Se para algum ímpio que você conhece está até funcionando, é porque é o que ele sabe fazer, mas você sabe fazer melhor. E para você só vai funcionar. Para Davi só funcionou quando ele dependeu de Deus. Para você só vai funcionar se você depender de Deus. Se você fizer do jeito do ímpio, porque para ele deu certo, para você não vai dar certo. Para você só vai dar certo ao modo de Deus, pelo padrão de Deus. Por isso que você tem que ter o coração de Obed-edom, simples, quebrantado e apenas viver, dependente e aproveitando e honrando a presença de Deus. É quando você atrai nessa simplicidade de coração e dependência absoluta, o favor de Deus de uma maneira fora do comum, que em 3 meses a vida dele mudou, e todo o país sabia do que estava acontecendo na vida dele por causa da presença de Deus. E Davi entendeu que se Deus estava fazendo algo tão grande na vida de um homem, na família dele, naquela proporção tão grande, ele queria aquilo para toda a nação. E aquilo, o que estava acontecendo na casa de Obed-edom, encorajou Davi, que já tinha desistido. Porque algumas pessoas desistiram de um projeto grande, porque estavam fazendo do jeito errado, desalinhado de Deus. Mas não era para Davi desistir do projeto, era para Davi fazer do jeito de Deus. Não é para você desistir do projeto, é para você fazer do jeito de Deus. De novo, não é para você desistir do projeto, é para você fazer do jeito de Deus. De novo, não é para desistir, é para fazer do jeito de Deus.
Ei, tem alguém aqui que foi tirado do nada. Você se esqueceu da miséria que Deus tirou você? Moral, emocional, financeira. Olha onde Deus trouxe você. Mas você não virou a chave. Muitas vezes você trabalha ainda com aquela cabeça antiga. Deus te ergueu muito. Deus te promoveu. Deus mudou sua história. Deus tirou o que pesava a sua vida e trouxe alívio para você. Você vive o momento mais alto da sua vida. E agora, você está pensando em desistir? Desistir do projeto que Deus te deu? Do negócio que Deus deu a você? Por causa dos desafios? Sabe por quê? Você ainda fala muito negativo. Qualquer coisa, você culpa a bênção. Não é o que Deus deu a você que é o problema. São os corações duros, as competições, as barreiras, a falta de perdão, a falta de quebrantamento, o soltar a ofensa. Passa pelo que tem que passar, seguro que é seu. E seja grato pelo que Deus tem feito. Sabe o que tem acontecido? Você tem olhado mais para os desafios que são infinitamente menores a tudo que Deus fez por você. Olhe sua vida hoje, faça uma retrospectiva. E agora, por conta de sentimentos. Muitas vezes você entra em queda de braço. O mais velho, o mais espiritual, tem que ter mais sensatez. Então, você quer uma resposta? Se humilha, vira a chave, pensa com grandeza, o projeto é grande, o que Deus colocou na sua vida é com propósito para o reino dele, você está sendo tentado a retroceder por causa de sentimentos. E Deus está dizendo a você, fique onde está! Você queria uma resposta, não é? Fique onde está! E agarra o que é seu! E valoriza o que é seu! E para de pensar como uma pessoa pequena! Você tem que mudar a sua mente, parar de pensar como aquela pessoa lá de trás. Deus fez você caminhar muito. Sabe o que vem travando algumas coisas? Contenda. Tire ela da sua vida. E louve a Deus por tudo que Ele tem feito. Se no futuro Deus vai mudar algo, hoje ainda não é hora. Até porque qualquer coisa que você fizer agora é fuga. E você não vai fugir, você vai enfrentar, vai vencer. E você verá a mão do Senhor. Davi desistiu de buscar a arca. Mas não era para Davi desistir, era para Davi fazer do jeito de Deus. Então, de novo, não é para desistir. Simplesmente é para fazer do jeito dele. E você vai ver as bênçãos que jorraram na casa de Obed-edom vão jorrar na sua vida. Foram 90 dias? Então por que você não começa agora a linha e conta 90 dias para ver o que vai acontecer? Não é o segundo semestre até o final desse ano? Promessas incríveis?
Então é por isso que você vai esperar, não por outra coisa. Em nome de Jesus. Eu abençoo o teu povo, abençoo essa reunião, abençoo esse culto. Eu tomo posse de um dia fora do comum, uma semana estrondosa, de mudanças estrondosas, um povo que está se endireitando, levantando o ombro, a cabeça e agarrando o que é seu, para a glória do teu nome. Nós nunca desistimos, Senhor, apenas nos alinhamos com o Senhor. Amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.